Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula, professora de Geografia. Eu vou iniciar uma aula falando sobre o crescimento da população mundial. Então, vejam só. Desde os primórdios da história da humanidade, o crescimento da população mundial se manteve relativamente baixo, pois boa parte da população era acometida por epidemias e doenças em idade precoce, abatida pelas guerras, pela fome, etc. Contudo, ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, a taxa de crescimento natural da população se modificou, pois começou a se intensificar por causa da redução da taxa de mortalidade e da manutenção da taxa de natalidade em índices elevados. A princípio, essa mudança demográfica ocorreu nos países do continente europeu, beneficiados pela Revolução Industrial. Nesses países e posteriormente em outros, a melhoria das condições sanitárias, como a construção de rede de esgoto e de água tratada, a ampliação da frequência da coleta de resíduos sólidos, a expansão e melhorias dos serviços de saúde e dos avanços na medicina, como a descoberta de vacinas e pesquisas para exames mais sofisticados, e o desenvolvimento de novos medicamentos, como os antibióticos. Um exemplo é a penicilina, refletiram na redução da taxa de mortalidade e, consequentemente, impulsionaram o crescimento populacional. Pois, do ano 1 a 1800, nesse período, até atingir o seu primeiro bilhão, o crescimento populacional ocorreu em ritmo lento, por causa da elevada taxa de mortalidade ocasionada por doenças e epidemias naquela época. De 1800 a 1950, nesse período, as melhorias sanitárias e os avanços na medicina nos países mais desenvolvidos, sobretudo nos países europeus, beneficiados pela Revolução Industrial, promoveram a redução da mortalidade infantil e impulsionaram a natalidade, levando a população mundial a atingir 2 bilhões de habitantes. Então, a partir de 1950, impulsionado pela diminuição da taxa de mortalidade nos países pobres e menos desenvolvidos economicamente, o crescimento demográfico mundial foi tão vertiginoso que alguns estudiosos alertavam para os riscos de uma verdadeira explosão demográfica. Então, essa expressão aí de explosão demográfica foi muito utilizada até a década de 1980. E de 1950 em diante, a partir desse período até o início do século XXI, as melhorias médico-sanitárias foram implementadas nos países mais pobres, como medicamentos e vacinas, assim como novos avanços tecnológicos no diagnóstico e no tratamento de doenças, que permitiram que a população ultrapassasse os 7 bilhões de habitantes em 2011. As projeções indicam o crescimento populacional durante o século XXI, mas em ritmo menos exponencial, como vamos observar aqui nesse vídeo que eu vou colocar para vocês. Então, pessoal, preste bastante atenção aqui nesse vídeo que mostra o crescimento da população mundial de 1800 a 2100. Então, esse vídeo mostra o crescimento da população por países. Então, observem bem a quantidade de população de cada país
e observe quais são os países que diminuem a população e os países que a população cresce, certo? Prestem atenção.
E aí, pessoal, o que foi que vocês observaram no vídeo? Então, vocês viram que alguns países a população cresceram e outros países a população diminuíram, né? Então, a população mundial, ela ainda cresce, mas em ritmo diferente. Deu para observarmos que a população mundial, ela teve um intenso crescimento a partir de meados do século XX, impulsionado principalmente pelo aumento da população dos países menos desenvolvidos. Desde o final do século XIX e o início do século XX, os países mais desenvolvidos apresentaram redução da taxa de natalidade, graças à intensa urbanização, que teve entre seus fatores propulsores o processo de industrialização. Aliados a isso, outros fatores mais recentes têm levado a uma diminuição significativa da taxa de natalidade nos países mais e menos desenvolvidos, como o aumento do custo de vida e de criação dos filhos, os gastos com moradia e alimentação, vestuário, saúde, educação e transporte. Além disso, a maior difusão dos métodos contraceptivos, como pílulas anticoncepcionais e preservativos, e a esterilização, aliadas ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso aí intensificaram a redução da natalidade e, consequentemente, a taxa de crescimento anual da população, certo? Então, vocês, após a aula, vocês vêm tirar aqui a dúvida de vocês no privado, ok?